Meus queridos, nós temos estudado lá em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Mais do que felizes são aqueles que são cidadãos do reino dos céus. E nós que pertencemos a este reino, nós somos mais do que felizes, né? E nós temos aprendido a respeito da felicidade, um tema tão em voga, né? Eu acho que nunca vai cair isso, né? Porque o ser humano está sempre em busca da felicidade. Ele está sempre tentando buscar algo que o torna feliz. E geralmente nós percebemos, é algo que acontece na sociedade, na nossa cultura, as pessoas indo atrás de coisas, de pessoas para serem felizes. E isso tudo é frágil, isso tudo é passageiro, tudo nesta vida é passageiro. Nós podemos perceber e temos estudado que neste mundo, nesta cosmovisão, né, cosmo, mundo, visão, né, a visão de mundo, todos nós temos uma visão de mundo. E as pessoas que não conhecem a Jesus, que não têm a sua vida entregue aos pés da cruz, elas têm uma visão diferente a respeito do que é felicidade. Para aqueles que não têm o Senhor como o Senhor das suas vidas, são aqueles que são bem-aventurados, os autoconfiantes. As pessoas que não têm Jesus, elas se acham felizes porque elas são autoconfiantes, elas confiam em si mesmas. Você consegue, você tem poder, você vai conseguir chegar até lá, eu consigo, é pela minha força, é pelo meu trabalho, é pelo meu estudo, é pelo meu suor, né? Eu tenho autoconfiança, por isso eu conquisto as coisas e sou feliz por isso. Esses são os bem-aventurados que não conhecem Jesus, mas aqueles que conhecem Jesus, sabem que bem-aventurados são os pobres de espírito, que dependem de Deus. Eles reconhecem que necessitam de Jesus, porque sem Deus, nada podemos fazer. E os bem-aventurados, os cidadãos dos céus, sabem que são pobres de espírito, nós estudamos sobre isso. Mas ainda, nessa cosmovisão da sociedade e da cultura, eles são bem-aventurados os que são alegres o tempo todo. Aqueles que têm alegria o tempo todo, esses são felizes. Você não pode ficar triste, não. Sacode a poeira, levanta e vamos ser alegres, vamos viver a alegria, porque a vida é passageira. Então, aqueles que se acham que são felizes, é aqueles que devem permanecer alegres o tempo todo. E nós percebemos que aqueles que são cidadãos do céu são bem-aventurados os que choram por causa dos seus erros, por causa das suas falhas, se quebrantam, derramam os seus corações diante do Senhor. Esses são bem-aventurados, esses são cidadãos dos céus, esses são mais do que felizes. Mas ainda tem aqueles na sociedade, aqueles que não têm Jesus como Senhor da sua vida, que são bem-aventurados os fortes, porque fazem valer o seu direito. Você não deve ser fraco. Demonstrar fraqueza é sinônimo de limitações. Você não pode, né, demonstrar as suas fraquezas. Você tem que se fazer forte. Né? Você tem que fazer valer os seus direitos, porque aquilo foi conquistado por você, então é direito seu. Toma posse. Não deixa ninguém tirar a mão daquilo, pegar aquilo que é seu. Mas nós entendemos que os cidadãos do mundo são bem-aventurados os mansos que abrem mão dos seus próprios direitos. Esses são bem-aventurados. Eu abro mão, às vezes eu tomo prejuízo, porque eu sou mais do que feliz em Jesus, as coisas aqui desse mundo são passageiras, por isso que eu abro mão dos meus direitos. Mas ainda tem algo que nós estudamos aqui em relação aos bem-aventurados, daqueles que vivem neste mundo e vivem com seus pés e corações aqui, bem-aventurados os que pensam em si primeiro. Mais do que felizes são aqueles que pensam em si primeiro, né? Quem chega primeiro toma água fresca, não é isso, não é? Então, meu irmão, o pessoal vai tomando depois, você vai tomar água suja. Então, seja oportunista. Bem-aventurados são os oportunistas. Bem-aventurados são aqueles que chegam primeiro, que se esforçam para chegar em primeiro. E nós estudamos aqui que bem-aventurados são os que pensam nos outros em primeiro lugar. Bem-aventurados são aqueles que pensam no próximo, em vez dele mesmo. Então, nós estamos vendo aqui um choque de cosmovisões. Né? Aquele que tem a cosmovisão apenas deste mundo,
uma visão daquilo que ele acha que deve ser feliz, se apegando às coisas deste mundo, aos princípios deste mundo, às ideias deste mundo. São esses que vivem e acham que são felizes. Mas aqueles que são felizes são aqueles que seguem a Jesus, aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que são cidadãos dos céus. Mais do que felizes são esses. E hoje, meus irmãos, eu quero trabalhar com os irmãos aqui a bem-aventurança, no versículo 7 do capítulo 5 de Mateus, em que diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e também bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos trabalhar essa primeira a bem-aventurança, né, dos misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Eu quero que você abra comigo em Provérbios capítulo 14, para nós também entendermos essa questão da misericórdia que é tratada pelo rei Salomão, no capítulo 14 de Provérbios, versículo 21. Que diz aí: o que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. A palavra aí, vizinho, né, o que despreza ao seu vizinho, tem o sentido de aquele que despreza o seu próximo. Esse comete pecado. O sentido melhor para a tradução aí é justamente aquele que despreza o seu próximo. Quem é o seu próximo? Aquele que está do seu lado. Não importa a hora, o momento, o dia. Quem é o seu próximo? Aquele que está do seu lado. Então, se você despreza, esse é o que diz a palavra do Senhor. Esse peca, mas o que se compadece ou tem misericórdia, a tradução melhor aí que seria misericórdia dos pobres, dos necessitados, este é feliz. Este é feliz. Olha o sentido de felicidade também que Salomão entendia. Ter misericórdia pelos pobres, ter misericórdia pelo necessitado. Essa é a intenção. Há vários estudos que mostram, né, a respeito daqueles que praticam atos de generosidade trazem felicidade. Se você acompanhar esses estudos, eles vão dizer isso. Quando você é generoso, quando você ajuda o próximo, quando você tem misericórdia pelo próximo, você tem felicidade, traz felicidade. Há vários estudos que comprovam sobre isso. Mas, meus irmãos, o que é ser misericordioso, né? A gente tem algumas definições a respeito da misericórdia, mas eu quero trabalhar um texto especificamente em que Jesus vai falar sobre uma pessoa que agiu com misericórdia para com outra. Um texto clássico que está lá em Lucas capítulo 10, 30, um texto conhecido de todos, o texto do bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 30. Que diz aí que Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Semi-morto. Meus irmãos, a estrada aqui de Jerusalém para Jericó era uma descida. E eles falavam que essa descida era a descida da morte. Um caminho ermo, onde salteadores estavam ali às espreitas para justamente fazer o que eles faziam. E quando Jesus conta essa história aqui, eles sabem que esse caminho é perigoso, a descida para Jericó. É uma descida, mais ou menos, de Jericó, de Jerusalém a Jericó, mais ou menos de 1.200 metros de descida. E aí, nós vemos aqui Jesus falando, né, a respeito deste homem que estava descendo,
e salteadores ali o abordaram e lhe roubaram tudo, além de causarem muito sofrimento, muitos ferimentos. E eu quero aqui, meus irmãos, nesse texto, trabalhar 3 dimensões da misericórdia, 3 dimensões em que eu vejo Jesus aqui trabalhando na ação da misericórdia em relação a essa pessoa que foi ferida na mão de salteadores. Primeiro, nós vemos aqui claramente que quem vai socorrer esse salteador é um samaritano. É um samaritano. Olha aí o versículo 33. Certo samaritano seguia o seu caminho e passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. Primeira dimensão da misericórdia que Jesus trabalha aqui é a misericórdia do ver. Este bom samaritano, ele vê. E olha, meus irmãos, por que Jesus fala a respeito do bom samaritano? Porque o samaritano, para o judeu, era considerado, o judeu chamava o samaritano de cão. Olha lá, já vem os cães. Quem que estava vindo? Samaritano. Porque eles os samaritanos, eles tinham uma religião híbrida de judaísmo e outros deuses, incluído dentro do judaísmo. Então, isso para o judeu era uma afronta. Era uma religião híbrida. E para o judeu, o samaritano era a pior raça que tinha. E Jesus, nesse exemplo, vai falar justamente do samaritano que socorre um homem que nem o conhecia. E a primeira coisa que ele faz, que nós vemos no texto, ele viu esse homem, ele viu a angústia desse homem no caminho de Jericó. E o que ele faz? Ele vê e ele faz o quê? Ele tem o quê? Compaixão. E o que é a compaixão? O ato de compaixão é um ato de olhar e fazer. A compaixão é isso. Ele viu e se compadeceu. Tem horas que você se olha para uma pessoa, você sente, mas você não faz nada por ela. É apenas aquela dó, né? Você sente a dó. Porque se você se compadecesse, você faria algo pela pessoa. Isso é compaixão. É você ver e fazer algo pela pessoa. Isso é compaixão. Isso é exercer misericórdia sobre a vida da pessoa. É sentir, né, no lugar da pessoa. O sentimento de compaixão é você se colocar no lugar da pessoa. É aquele homem que passou e ele olhou para aquela pessoa, nossa, eu poderia estar no mesmo lugar dele. Ele sente a dor. Ele sente o desamparo, ele sente tudo aquilo que aquele homem passou no meio de salteadores, ele volta a cena, ele cria a cena na cabeça dele e fala assim, peraí, esse homem aqui foi roubado, foi espancado, poderia ser eu no lugar dele. Isso é compaixão. Então ele vê a angústia desse homem e ele sente compaixão. E aí o texto vai continuar, né? Ele, no versículo 34, então ele chega, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho e colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Meu irmão, presta bem atenção, além dele ver a angústia desse homem, ele sentiu compaixão, e o que ele fez? Ele agiu para aliviar o sofrimento desta pessoa. Olha só que interessante. Olha, presta bem atenção. Ele teve olhos para ver, coração para sentir, e mãos para agir. Consegue decorar isso? Olhos para ver, coração para sentir e mãos para agir. Eu queria que você decorasse isso. Mais uma vez. Olhos para ver, coração para sentir e mãos para agir. Essas são as 3 dimensões que Jesus trabalha aqui, que Jesus fala a respeito desse samaritano, desse homem que acudiu ele.
E é interessante quando nós vemos aqui o texto, no versículo 34, duas observações importantes. Se os irmãos prestarem, há muitos verbos aqui, né? Pensou-lhe, aplicando-lhe, levou, tirou, indenizarei, só verbos. E o que o verbo é? O pessoal que está firme no português aí, o verbo é o quê? Ação. E tem até uma música antiga que fala, né, a respeito, amar é verbo e não substantivo. Tem uma música antiga que fala sobre isso. Ele agiu. E isso é muito interessante nós observarmos, porque a misericórdia, o misericordioso sacrifica o que ele tem. Isso é muito importante nesse conceito que nós vemos, nessa história aqui. O misericordioso, ele sacrifica o que ele tem. O que esse homem sacrificou? Ele sacrificou o tempo dele, ele sacrificou o dinheiro dele, ele sacrificou a agenda dele, por este homem que ele nem conhecia, nunca viu. Então, meus irmãos, misericordioso, ser misericordioso é aquele que sacrifica o que ele tem. Mas só que nós vivemos num contexto onde que a gente é egoísta, onde esse mundo só pensa nele, só pensa em você, só pensa no seu bem-estar. Ah, não vou tirar porque senão vai faltar. Ah, não vou dar. Meu irmão, você quer ser feliz? Seja misericordioso. Se você é cidadão dos céus e você quer ser bem-aventurado, seja misericordioso. Seja misericordioso, porque só assim você vai alcançar misericórdia. Se nós estamos aqui, foi porque nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Senão nós não estaríamos aqui. Quem você era? Um baita de um pecador miserável. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Mas nós rejeitamos a misericórdia para os outros, muitas vezes. Nós não nos compadecemos dos outros. Mas olha o que Jesus fez, quantas músicas nós cantamos aqui, da misericórdia do Senhor, do seu amor, da sua morte na cruz pelos nossos pecados. Jesus foi o que tomou o maior prejuízo, ele estava sentado no alto sublime trono, na sua glória, mas ele veio a essa terra, se tornou como um de nós. Olha a humilhação que Jesus fez, só de se tornar homem como nós, já é humilhação. E aí, pior, a crucificação é a humilhação máxima que Jesus passa. Por amor a quem? A nós. Misericórdia. Mas muitas vezes nós renegamos misericórdia para o outro. Ah, não. Né? Ah, não. Fulano de tal não merece a minha misericórdia. O que ele fez não tem misericórdia, não tem perdão. Já ouviu isso? Ou você já falou isso? Não, o que ele fez não tem perdão. Não dá para exercer misericórdia sobre... Não dá. E nós retraímos a misericórdia na vida das pessoas. Então, meus irmãos, misericordioso sacrifica o que ele tem. Uma outra observação importante, o misericordioso ajuda quem não merece. Acabei de falar aqui. O misericordioso ajuda quem não merece. Você merecia alguma coisa? Nós merecíamos alguma coisa? Merecíamos. O inferno. Ué. Porque as pessoas falam, mas como é que pode Deus ser injusto, mandar uns para o inferno, outros não? Meu irmão, quando Deus falou lá para Adão e Eva, se comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E ele comeu, e morreu. Mas o que entrou na cena? A misericórdia. Logo lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, já tem o proto-evangelho. Jesus já tem a solução para o pecado do homem. Ele vai vir, né, vai pisar a cabeça da serpente, mas ela ferirá o calcanhar. Morte de cruz. Jesus vai ter que vir morrer pelos seus pecados. Nós merecíamos o quê? O inferno. Mas Jesus ainda, no seu imenso amor, na sua infinita misericórdia, ele elege uns para ele ainda. Era para todos ir para o inferno, mas ele elege uns ainda, antes da fundação do mundo. Isso é amor, isso é pura misericórdia. Nós não merecíamos, e nós estamos aqui, gente. Quanta coisa eu e você não merecemos, além da salvação, é claro. E o Senhor nos dá de bônus, família, trabalho, igreja, cidade maravilhosa, né? Tem as suas dificuldades, mas a gente muitas vezes não olha para as bênçãos de Deus, a gente olha para aquilo que é ruim e faz o quê? Reclama, murmura, mas não está bom isso, eu queria melhor isso. Meu irmão,
Devemos ser mais gratos por tudo aquilo que Deus tem nos dado, porque nós não merecíamos nada. E quantas coisas Deus tem nos dado. Já basta a salvação, só a salvação já está bom. É excelente, que você queria mais do que isso? Salvação é o maior presente de Deus para nós. O maior presente de Deus para nós. E Deus dá muito mais ainda. Quantos bônus Deus dá para nós, né? Quantas coisas Deus dá além para nós. Tenha um coração grato a Deus. Tem problema, tem dificuldade, tem prova, tem, meu irmão. Mas olha para Jesus. Olha para a salvação em Cristo. Você está aqui como um peregrino. Você está descendo aí a estrada de Jericó, meu irmão. Eu e você estamos aí. Tomamos umas pancadas daqui, traz dali, rebenta daqui, mas Jesus está ali, nos amparando, cuidando da gente. Então, meu querido, o misericordioso ajuda quem não merece. Você vai olhar para pessoas que você vai falar assim, esse aí não merece. Né? Mas eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Né? Eu vou andar mais uma milha. Eu vou dar outra face. Porque a misericórdia, ela tem esse significado, que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas tem uma outra turma aí na história que a gente vai entrar neles agora. Da religião versus a misericórdia. Olha aí o versículo 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Quem que passou aqui? Os religiosos, os que iam na igreja, né? Na sinagoga, no caso, né? Os que conheciam a Deus. E Jesus fala sobre eles, e está falando justamente para os fariseus, para os religiosos, que não é que eles não viram, o texto é claro em dizer que eles viram, e o que eles fazem? Passem de largo. Meus irmãos, um grande perigo para nós é a religião. Sabia disso? Porque a religião, ela tem o poder de achar que a gente é bom. De nos tornar, não, eu sou bom, porque eu sou de Deus, né? Eu conheço a verdade, né? Eu sei a verdade, então eu me acho bom. Você vai para o inferno, eu tenho a verdade. A religião tem esse poder de achar que a gente é bom. E a gente não vale nada. A gente não presta, a gente é... Se não fosse Jesus na nossa vida, quem éramos? O vermezinho de Jacó, né, que fala lá. Então, meus irmãos, a religião é algo que Deus batia nos religiosos. Em quem Deus mais batia? Nos publicanos? Nos samaritanos? Nos pecadores? Você vê Jesus batendo nele? Jesus bate em quem? Nos fariseus, nos saduceus, nos religiosos. E mais uma vez aqui ele está batendo. Porque qual que é o contexto aqui? Os religiosos falam assim, Senhor, como é que eu faço para ter a vida eterna? Esse é o contexto. Aí Jesus conta essa história. Eles querem saber como é que faz a vida eterna. Eu falei assim, olha, você quer ter a vida eterna? Seja misericordioso. Olha para os outros. Para de olhar para você. Para de achar que você é o cara, que você é o bambambam. Não, nós não somos nada. Somos dependentes da graça, da misericórdia do Senhor, do amor de Deus sobre nós. É isso que nós somos, é isso. Dependência de Deus. Se você se acha melhor do que o outro, meu irmão, olha, abaixa. Porque a palavra de Deus fala que os exaltados serão o quê? Humilhados. Mas os humilhados serão exaltados. É isso que nós precisamos entender. O que nós devemos exaltar é somente o nome de Cristo em nossa vida. É por Ele, por meio dEle, e por Ele são todas as coisas. Então tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado com a religião. Tiago nos alerta a respeito da verdadeira religião. Lá no capítulo 1 dele, versículo 27. Diz assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha aí, verdadeira religião é exercer o quê? Misericórdia, com gente que precisa, com gente necessitada, com gente que não tem, e se guardar incontaminado desse mundo, que quer que você tenha toda a glória, toda a honra e todo o poder, que você se infla como um balão e saia voando aí pelo espaço. É isso que ele quer.
Mas a verdadeira religião é esta, que o Senhor nos ensina. Jesus vê o cuidado para com os que sofrem, como parte da essência daquilo que é ser cristão. Por isso que ele promete que pessoas misericordiosas alcançarão misericórdia. Esse é o reino de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Jesus, ele olhava para as multidões e ele falava assim, os discípulos nem percebiam isso, mas são ovelhas sem pastores. Jesus se compadecia dos necessitados. Jesus se compadecia daqueles quebrantados, daquelas pessoas que não tinham condições. Jesus olhava para ele com um olhar de misericórdia. É isso que Jesus fazia, é isso que Jesus nos ensina. A olhar para as pessoas, às vezes, que não merecem. Jesus teve misericórdia. Misericórdia flui de misericórdia. Misericórdia flui de misericórdia. A consciência da necessidade da misericórdia de Jesus é a fonte de toda compaixão. De toda compaixão. Há um tempo atrás, uma ex-policial chamada Amber Guyger, lá no Texas, Estados Unidos, chegou um dia do serviço cansada, exausta, no seu prédio, e ela subiu os degraus, só que ela estava tão cansada, tão desligada, que ela entrou no prédio e ela subiu as escadas, só que ela não entrou no andar dela, entrou no outro andar, na mesma porta do andar dela de baixo. E ela entrou, então, numa casa diferente. E ao entrar na casa, a porta estava aberta, ela se deparou com um homem negro, assustada, achando que era um ladrão. Ela sacou a sua arma e atirou nele. E aquele homem veio a falecer. Um homem de Deus, ministro de louvor na sua comunidade. E essa mulher, ela foi condenada à perpétua. Mas só que, pelos delatos, né, ela pegou 10 anos de cadeia, além de perder, né, o seu distintivo. E no julgamento, o irmão mais novo desse jovem ministro de louvor, ele deu o depoimento ali na frente dos juízes. Eu queria que você visse e ouvisse o depoimento dele. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes.
trazer uma cena aqui de uma pessoa, talvez, no seu iate, na sua bela mansão, em sinônimo de eu sou feliz, né? Eu tenho tudo que eu conquistei com as minhas próprias mãos, mas a imagem que define felicidade é essa, de misericórdia. Essa é a imagem que define a verdadeira felicidade. A felicidade que o mundo não pode dar. A felicidade que o mundo muitas vezes apresenta, mas que não é verdadeira, ela é passageira. É algo frágil. Mas a atitude desse jovem mostra justamente que nós devemos exercer misericórdia sobre a vida dos outros. Exercer a misericórdia que nos alcançou. Exercer a misericórdia que nós não merecíamos. Então, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas também é uma imagem do que é ser puro de coração. Essa é uma imagem também do que é ser puro de coração, que é a próxima bem-aventurança, porque bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Eles verão a Deus, os puros de coração. Não aqueles que têm um coração contaminado por este mundo, pelo pecado, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela prepotência, por se achar melhor do que o outro, mas um coração puro é um coração derramado na presença do Senhor. O Salmo fala sobre isso. Aqueles que verão a Deus, aqueles que têm um coração puro. Aqueles que têm um coração puro verão a Deus. Verão a Deus. O Salmo 24 que nós lemos na liturgia, eu quero voltar lá com os irmãos. No versículo 3 ao 5 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse texto seria melhor traduzido aí no versículo 4, dizendo assim: quem não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Seria uma melhor tradução. Não é aquele que recorre aos seus ídolos. Não é aquele que recorre à satisfação do seu próprio coração, dos seus desejos, dos seus prazeres. Não, não, não. É aqueles que são puros de coração, aqueles que buscam a Deus, unicamente ao Senhor. Nós podemos ver um texto em que homens viram a Deus porque eles eram puros de coração. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Homens que não se dobraram a outro Deus. Não se dobraram à estátua de Nabucodonosor, não, eles não se dobraram a ela. E eles foram lançados aonde? Na fornalha, porque eles não se dobraram. Porque eram jovens, puros de coração. Eles não recorreram, eles não se dobraram aos ídolos para salvar a sua vida. Não. Eles disseram assim: nós vamos para a fornalha, se Deus quiser nos livrar, louvado seja o nome do Senhor. Se não quiser também, louvado seja o nome do Senhor. E lá dentro da fornalha, o que aconteceu? Algo sobrenatural. O que estavam com eles? O próprio Cristo. Estavam com eles. Eles viram a Deus na fornalha. Um tempo depois, Daniel, queriam pegar Daniel lá, numa situação para que ele pudesse ser rebaixado na onde Deus tinha o colocado. Então os sátrapas, os governadores armam para ele. Como é que a gente vai pegar Daniel? Vamos pegar ele na fé dele. Vamos falar que só pode adorar agora o rei Ciro. E aí o que acontece? Ele continua orando ao Senhor, 3 vezes ao dia, de janela aberta. E eles vão lá, está orando lá, não está servindo ao Senhor. Como é que a gente faz? Cova dos leões. E Daniel vai à cova dos leões, ele tem o quê? Um momento maravilhoso ali com Deus. Ele vê a Deus, porque um homem puro de coração. Um homem puro de coração, porque os puros de coração verão a Deus.
Aqueles que têm o seu coração na mão do Senhor, dizendo assim, Senhor, purifica o meu coração, tire de mim toda a sujeira, tudo aquilo que não presta, toda a contaminação deste mundo que jaz no maligno. Tira isso, Senhor. E o que o Senhor vai fazer? Vai trazer prova na sua vida. Porque Ele vai vir com fogo para purificar o seu coração. Para que você se aproxime dEle. Para que você seja um homem, uma mulher com um coração puro. Para que você possa ver a Deus. E ver a Deus não é o sentido somente de olhar com esses olhos, mas nós podemos ver vários testemunhos a respeito disso. Um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, um empresário, e ele trabalhou há muitos anos com esse amigo dele na empresa, e o que aconteceu? Esse amigo dele traiu ele. Ele pegou, né, tudo aquilo que eles tinham e montou uma outra empresa. E esse amigo dele falou assim, olha, tudo bem, pode ir. Ele é crente, não tem problema. E passado algum tempo, ele ainda ofereceu funcionários para trabalhar com esse amigo dele, que o tinha traído. Uma loucura, olha só. Dando um armamento para um ex-amigo, né, que o traiu, um ex-sócio que o traiu. E ele disse assim, olha, pastor, o que aconteceu? Eu recebi 3 vezes mais nas minhas vendas por ter essa ação. Puro de coração, verá a Deus. Puro de coração, verão a Deus. É isso que nós precisamos entender na nossa vida. É isso que nós precisamos colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui. Minha vida está desse jeito. Eu quero seguir ao Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero que o meu coração seja purificado pelo Senhor, porque bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. E você pode dizer assim, mas isso não aconteceu o que aconteceu com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego comigo, com esse empresário que o senhor falou, e tantos outros, né, que foram abençoados por, né, tomarem prejuízo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós podemos passar por isso e as coisas deram errado. Mas eu fiz, mas não deu certo, porque a nossa relação com Deus não é uma relação de barganha. Deus, eu vou fazer para o Senhor fazer isso para mim, tá joia, Deus? Não, com Deus não se barganha, Ele faz se Ele quiser. Ele vai te livrar se Ele quiser. Sabe por que a gente está de passagem aqui, meus irmãos? Um dia nós vamos chegar em casa. Essa aqui não é nossa casa, não. E lá não vai ter choro, não vai ter mais pecado, não vai ter mais traição, não vai ter mais nada. Mesmo que você não seja recompensado nessa vida, lá você será, meu irmão. Não for assim que os mártires da igreja passaram? Quantos homens puros de coração não tiveram a sua cabeça fora da lança, fora da guilhotina, da sua crucificação? Vários, meus irmãos. Mas só por causa disso eles não viram a Deus? Viram, porque logo que eles morreram, eles estavam na presença do Senhor. Fecharam os seus olhos para aqui, mas abriram os seus olhos na glória. Mesmo que às vezes você não veja o resultado, por fazer coisas boas, por ser misericordioso, por ser puro de coração aos outros, às vezes você não vai ver o resultado. Mas lá, na casa celestial, que está sendo preparada para nós o veremos. Nós o veremos. Eu queria finalizar deixando para os irmãos uma pergunta. Existe alguém que você deixou ferido pelo caminho de Jericó? Existe? Alguma pessoa que você deixou ferida ou ferido no caminho de Jericó? Quando eu estava meditando nesse texto, e eu sempre gosto de me colocar no lugar dos personagens, né? E o bom samaritano aqui é a figura de Jesus, tá, meus irmãos? Porque é isso que Jesus está tratando aqui, né? O bom samaritano é Jesus. E por vezes nós agimos como Jesus, mas eu olhando assim, mas é muito pouco que eu ajo como Jesus. Aí eu olhei para os religiosos, às vezes eu sou religioso também. Eu passo de largo, eu passo meu olhar de largo, depois eu vejo fulano, às vezes eu me identifico, né, mais com
os religiosos. Acontece isso, né? Eu refletindo, olhando para a minha história, mas eu me peguei, na maioria das vezes, olhando como um assaltante. Eu me identifiquei com o assaltante. Às vezes eu sou assaltante, às vezes eu firo as pessoas. Com as minhas palavras, com as minhas atitudes, e eu deixo elas no caminho. Bato meu pé, sacudo a poeira e toco a minha vida. Talvez seja a sua identificação também, como um assaltante, em que fere as pessoas. Mas nós sabemos que, diante do nosso Deus, que é um Deus misericordioso e que nos dá misericórdia, quando nós reconhecemos o nosso pecado, o nosso Deus, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Essa é a mesa da reconciliação, né? É a mesa que custou um alto preço. Essa mesa não é barata. Foi um alto preço. Essa mesa, ela não foi de graça, ela foi pela graça. Não é? O pão e o cálice aqui, representado pelo corpo de Cristo, o seu sangue derramado, foi para nos reconciliar. Foi uma demonstração de amor e de misericórdia por mim e por você. Então, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, é Jesus dizendo para nós, olha aqui, eu te amo. Eu te amo, e pela minha misericórdia, você está aqui. Você não merecia. Mas você se assenta na minha mesa. E eu te sirvo. É isso que Jesus faz. Ele nos serve, Ele se faz presente e Ele nos abençoa. Essa é a mesa do Senhor para nós. Somos pecadores. Somos, muitas vezes, religiosos, assaltantes. Mas eu quero falar para você, nessa estrada de Jericó, nós vamos passar por isso. Mas saiba que sempre Jesus, o bom samaritano, Ele vai estar conosco. Ele vai estar nos orientando, Ele vai estar chamando a atenção. Olha, meu filho, presta atenção nisso. Olha para isso. Olha como é que está o seu coração. Vem cá. Não seja rebelde para com Cristo. Porque rebelde é cabrito. Ovelha é aquele que ouve a voz do pastor e o que ela faz? Ela reconhece. Ela reconhece a voz do pastor. Porque o cabrito ele não reconhece, porque não é ovelha. Mas a ovelha, ela reconhece. E se o Senhor está falando com você através da palavra, você reconhece. Você sabe que você está errado. Você sabe que você precisa melhorar. Você sabe que você precisa abrir o seu coração para Deus trabalhar. Você sabe que você precisa ser um bom samaritano. Você sabe que você precisa ser como Jesus. Exercer misericórdia àqueles que precisam de misericórdia, porque bem-aventurados são os misericordiosos, que alcançarão misericórdia, e bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Feche teus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor nesse momento. Derrame seu coração e responda essa pergunta: quem eu tenho deixado ferido pelo caminho de Jericó?
Senhor, nós estamos mais uma vez aqui diante de Ti, onde nós ouvimos a Tua palavra, a Tua voz. Nós somos cidadãos do reino dos céus. O Senhor nos chamou para esse reino. O Senhor morreu naquela cruz e pagou o preço para nós vivermos eternamente com o Senhor, para nos perdoar de todo pecado. Somos pecadores ainda, reconhecemos as nossas falhas diante do Senhor, reconhecemos muitas vezes que agimos como assaltantes no caminho de Jericó. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos, Senhor, a ter o temperamento do Senhor. É isso que nós queremos, porque nós somos filhos do Senhor. Que o Senhor possa transformar o nosso coração. Nos dá um coração igual ao Teu, ajuda-nos nas nossas fraquezas e limitações, perdoa-nos, e que também possamos perdoar os outros que têm nos ofendido. Foi o Pai Nosso que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou a orar desse jeito, para nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Ajuda-nos, Senhor. Diante de traições, deslealdades, temos sempre um coração misericordioso e puro. Porque nós iremos agora, Senhor, participar da mesa do Senhor. E diante do Senhor nós reconhecemos o nosso pecado. E sabemos que nós temos perdão no Senhor. E assim podemos nos assentar à mesa contigo e comer do pão, beber do cálice e nos lembrar do que o Senhor fez por amor e pela tua infinita misericórdia por nós. Que neste momento, Senhor, o Senhor possa separar esses elementos do uso comum para esse momento tão especial, para que assim a nossa fé possa ser edificada e fortalecida mais e mais no Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.